Shalom, shalom. Hoje nós estamos encerrando o 49º dia. Isso quer dizer o quê? As 7 semanas que nós estamos falando dentro da contagem do homem, nós vamos falar sobre a provisão da revelação. Essa provisão, ela é aquilo que Deus providenciou, que foi a revelação da Torá, a revelação da lei, né? Quando ele havia libertado os filhos ali da servidão, da escravidão, né? Nós já falamos um pouco sobre a Páscoa, né, da libertação, e ele então ele dá essa revelação para trazer o quê? Um guia de vida para aqueles que estavam ali nessa jornada, nessa caminhada. É interessante nós entendermos que o cumprimento da lei não era uma condição para eles receberem a liberdade, porque eles já estavam livres, mas foi uma manifestação da graça de Deus na liberdade ou em liberdade. Eu não estou errando não, tá? Eu vou repetir para ficar bem firmado mesmo na tua mente. Foi uma resposta, uma manifestação da graça de Deus no tempo de liberdade, para depois o Senhor estabelecer, através da lei, as formas de conduta de uma vida espiritual com o Senhor. Ele não está fazendo isso para penalizar ninguém, mas para trazer uma conduta espiritual. É interessante a gente ver a respeito da graça e da lei, né? Que uma não está sem a outra, elas convivem de forma harmoniosa, né? Não está uma contra a outra. E eu vejo muita teologia colocando isso. E quando você coloca a lei e a graça, né, em conflito, você acaba trazendo uma doutrina falsa, né, trazendo mais problemas do que tentando solucionar ou explicar alguma coisa, né? Quando nós vemos, né, a variedade das alianças que se tem, né, dos pactos que se tem, que o antigo e o novo eles possuem, né, eles são partidários da mesma coisa, da mesma essência, do mesmo Deus, porque esses pactos, essas alianças são abundantes, né? Então é como se você falasse assim, a mesma essência que flui o outro, né? Não se coloca um contra o outro, né? A palavra de Deus, ela não funciona contra si mesma, né? Quando nós lemos a epístola aos Hebreus, nós vemos que muita coisa ela é ensinada ali sobre a maneira como Jesus ele cumpre todas as alianças bíblicas existentes, né? Então, nós vemos que o Senhor ele não fala de maneira contraditória, né? Nós precisamos expandir a nossa mente na questão do antigo e do novo e ver quais são os ensinamentos espirituais que ambos estão trazendo. É importante porque as pessoas falam às vezes de questões do novo, mas não traduz aquilo numa vida realmente que expanda aquele pensamento. Isso acaba trazendo até alguns problemas. Quando nós vemos a questão da supergraça, ela tem esses problemas, né? Quantas pessoas não gostam de citar as bênçãos, né? Ou dizer, né, que nós somos da família de Abraão, nós somos a descendência abençoada. As pessoas gostam sempre de falar, citar isso, né? E o Senhor, ele quer que nós tenhamos um entendimento bem aguçado referente a isso. Eu quero ler um versículo que está em Êxodo capítulo de número 19, versículo 1 em diante, nos diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, se acampou em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a aliança minha, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha, e vós sereis o meu reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o Senhor respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Nós temos aqui o evento, nós podemos dizer assim, que é a primeira festa das semanas, esse Shavuot, né? Esse Pentecostes, eu vou falar assim, dessa festa de semana, esses 50 dias da libertação que eles participam ali, da saída, né? Da servidão, da escravidão, isso leva eles a ter um encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor estava passando diretrizes para eles, né, que necessitavam que eles estivessem preparados tanto espiritualmente, quanto mentalmente e fisicamente também, né? O Senhor, ele instrui Moisés para que aquele povo estivesse preparado para aquele dia marcado, aquele kairós do Senhor, né? Então essa preparação, ela envolvia uma purificação, tanto espiritual quanto física. Eles estavam ali separados para o Senhor, né? E nós vemos aqui alguns elementos que são importantes nisso. Foi a primeira vez que o Senhor que manifestava-se, né, a Abraão, Isaac e Jacó, é a primeira vez que ele se manifesta junto ao povo através do som de um shofar, que era a trombeta, né? Então o Senhor começou a dar ensinamentos e as ordenanças dele ali, naquele evento sobrenatural que ele estava ali, e o povo estava ouvindo, estava vendo algumas coisas que mentalmente para eles era um pouco inconcebível, né? Eles não estavam acostumados com aquilo. Nós precisamos entender que esse povo estava cativo, não estava acostumado com aquilo. Mas diante daquele monte que fumegava, diante daquele estrondo, diante da não aproximação deles, que eles não podiam nem tocar no monte, eles aprendem também que eles devem temer ao Deus que eles estavam servindo, né? Ao Deus que os libertou, ao Deus dos pais, dos patriarcas que estavam ali, né? E eles recebem essa experiência de uma forma interessante. O temor entra no coração realmente deles. É interessante nós vermos que as experiências com Deus, elas precisam causar temor em nós, porque senão isso fica apenas dentro daquele oba-oba de emocionalismo, mas o Senhor quer nos dar experiências que nos transformem, que nos mudem, que nos levem para outro ponto, né? O Senhor, ele manifesta a glória dele, a majestade dele ali. Nós vemos que aquilo tudo fez com que o povo tivesse uma consciência de temor, de honra, de obediência, e eles também, diante daquilo que estava sendo apresentado para eles, que eles não fossem atrás dos demais deuses e ídolos dos outros povos. Nós já estamos falando que eles já vinham de uma cultura com algumas deidades. Então eles passaram esse tempo convivendo, nasceram naquilo, tiveram, de alguma certa forma, tiveram experiência com outras deidades. E depois também eles recebem essa revelação e uma aliança com Deus naquele momento nova para eles ali, né? Dessa vez, o Senhor não só manifestava a sua voz, mas ele escreve o que ele estava querendo ali. Ele coloca algumas diretrizes em tábuas de pedra, e isso tudo faz com que essa aliança ela tivesse uma forma diferente daquilo que já tinha sido estabelecido. Deus já falava com a humanidade,
mas aí nós vemos que ele se manifesta desse jeito, né? E o Senhor, ele nesse primeiro Pentecostes, que se dá justamente nesse tempo da dispensação da lei, ou da provisão, né, dessa revelação, né, ela vem de uma forma realmente ampla, né? Ela traz uma amplitude muito grande, né, que representa o quê? A síntese, né, daquilo que Deus ele estava querendo transmitir ao povo, né, a fim de que o povo pudesse ser instruído a dedicar realmente um amor, uma honra, um respeito a Deus, né? E principalmente colocar o Senhor como o primeiro em todos os aspectos da vida deles. Nós vemos que esse modelo, né, que o Senhor apresenta ali, esse modelo dessa provisão da revelação da lei, ela traz algo muito rico para aquele povo ali, e o povo passaria a andar de acordo com as diretrizes do Senhor. Nós estamos falando que aquele era o projeto do Senhor para que o povo pudesse estar caminhando. Nós não estamos falando que o povo não se desviou posteriormente do caminho que o Senhor estabelecera, mas aquele modelo, que é um modelo que ele se cumpre, né, em Yeshua, nós precisamos entender isso tudo, né? Ele se cumpre, quando a gente fala ele se cumpre, né? Ele mostra, ele tem a finalidade de trazer Yeshua como manifesto, e aquilo acaba realmente entrando no coração deles de uma forma poderosa. Que o Senhor realmente te abençoe nesse final que nós estamos tendo aqui de Contagem do Homem. Você que acompanhou, não é, esse tempo que nós estamos abordando aqui sobre a contagem do homem, que você possa realmente colher grandes coisas. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para você, grandes, grandes mesmo. E eu digo assim, olha, de forma ampla também, né? O Senhor tem novidades para nós. Amanhã nós temos o que? O dia da festividade. Nós vamos trazer uma palavra relativa à festa de Pentecostes. Festividade em si. Então que você tenha isso no seu coração, que você leve isso no seu coração nesse tempo. Que o Senhor realmente olhe você e que você possa proclamar aquilo que a palavra diz, né? Que o Senhor quer que nós o amemos, né, de todo o coração e de toda a alma e de todas as nossas forças. Pai, nós nos colocamos debaixo desse decreto profético da Tua palavra que está em Deuteronômio, Senhor. Que o nosso amor ele se expresse de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, Senhor. Que as palavras que Tu ordenas, Senhor, meu Deus, para nós, Senhor, que são fundamentos espirituais, elas estejam no nosso coração. Que nós consigamos fazer uso da Tua palavra, Senhor, ensinando as nossas gerações, os nossos filhos, Pai, em todos os lugares que nós estivermos caminhando, deitando, levantando, Senhor, por cada momento que nós estivermos com o Senhor, que nós possamos estar instruindo gerações, que haja, Senhor, meu Deus, sinais em que nós consigamos colocar essa palavra dentro do coração, Senhor, meu Deus, na frente dos olhos, que isso sirva de um ensinamento poderoso para as gerações, que os umbrais da nossa casa, eles possuam, Pai, aquilo que a Tua palavra declara, Pai, que as portas elas tenham isso também, e nós oramos nesse tempo, Pai, e declaramos, Senhor meu Deus, bendito és Tu, ó Deus, Rei, poderoso do universo, que nos santificou com seus mandamentos e também nos ordenou a esta contagem do homem aqui, esse sobrenatural de Pentecostes, que ele ocorre sempre porque é um portal espiritual do Senhor, que nós possamos estar realmente nos deleitando no Senhor nesse tempo, que a Tua palavra ela haja de forma poderosa. Eu oro, Pai, pelo povo ali do Rio Grande do Sul também, que a Tua palavra haja naquele lugar ali, Senhor. Desmascara, Senhor, tudo aquilo que o inimigo está intentando nesse tempo.
que seja feita ali, Senhor, naquele lugar, a tua reconstrução, a tua mão poderosa agindo ali, Senhor, e mudando a atmosfera daquele estado ali, Senhor. Nós queremos declarar profeticamente, Senhor, um reerguimento daquele estado em um nome poderoso de Yeshua. Nós colocamos aquele lugar ali, Senhor, como um lugar livre, Senhor. Nós colocamos aquele lugar ali, Senhor, como um lugar próspero. Nós queremos declarar a prosperidade sobre aquele lugar ali, em o nome de Jesus. Amém.